Olá! Recentemente eu recebi uma demanda de uma palestra orientativa voltada a uma profissão muito especial, que é a função das cozinheiras e merendeiras da rede pública escolar. E o meu objetivo, então, é facilitar o acesso e compartilhar as informações importantes voltadas à ergonomia, à saúde do trabalhador, para que vocês que me assistam, independente se você é cozinheira de uma indústria, se você é cozinheira de um restaurante, se você é merendeira da rede escolar, venha comigo aprender um pouquinho mais sobre a importância da compreensão da sua profissão em si, do que representa as suas atividades, as suas tarefas e se eu posso, de alguma forma, contribuir para que vocês aprendam alguma coisa que possam mudar alguns hábitos, algumas rotinas que venham a facilitar as tarefas realizadas no dia a dia. Eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista. Para iniciar, eu preciso falar com vocês a respeito sobre a função do ergonomista. A ergonomia é uma ciência que visa compreender os aspectos do trabalho, como o homem, no caso o trabalhador, se comporta nesse ambiente de trabalho. E nós levamos em consideração algumas características. Por exemplo, a ergonomia física, que visa avaliar as suas posturas, quais os movimentos são solicitados durante as suas tarefas e suas atividades, qual a variação ambiental, é um ambiente fechado, um ambiente aberto, tem uma boa luminosidade, tem ruído naquele local de trabalho, isso atrapalha a rotina de vocês? Como funciona a questão da temperatura? É um ambiente muito quente ou não? Há algum tipo de conforto? E também os aspectos organizacionais, que é como o trabalho se desenvolve ao longo da jornada, como aquele trabalho se desenvolve ao longo da semana e do mês. E também algumas características cognitivas. Então, durante as tarefas que você, trabalhadora, merendeira, cozinheira, executa, tem alguma influência de cargas cognitivas, por exemplo? Como está o seu processo de atenção, de concentração, uso de memória, raciocínio, tomada de decisão? Então, essas características abordam essa relação da compreensão da atividade que você executa para que possamos ajustar alguns fatores e trazer vários benefícios aí a todos vocês. Então, essa é a função da ergonomia e ela se aplica a todas as atividades de trabalho. Então, ela é uma gama de oportunidades e ela pode ser executada em todos os segmentos onde ocorre o trabalho. E quando nós falamos da função de merendeira, cozinheira, nós estamos falando de várias tarefas que são executadas aí ao longo de sua jornada, não é verdade? Algumas das atividades importantes que eu posso citar para vocês, que é a questão da produção das refeições, recebimento de alimentos, servir os alunos da rede pública, escolar, o processo de higienização e limpeza e o preparo dos alimentos de um modo geral. Então, falamos de diversas tarefas e pensando naquele lado de esforço, de possíveis exigências de determinados movimentos, nós podemos falar que existe uma gama de distúrbios, de doenças do trabalho que podem ser associadas sim aos movimentos, à postura e a outros fatores que desenvolvem a questão das lerdortes. Você já ouviu falar? Você possui algum tipo de lerdorte? Conhece alguém que tem esse problema? É um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, que são as bursites, tendinites, as inflamações de tendões, bursas e demais segmentos, principalmente do membro superior, e afeta várias populações de várias etapas de vida, de várias idades, de vários segmentos.
e é motivo de afastamento de muitos trabalhadores, principalmente em sua vida mais ativa. Então é importante essa compreensão de levar até vocês o que é ergonomia, o quanto vocês podem estar ajustando alguns fatores do dia a dia, ou então a gestão, o que a gestão pode fazer para auxiliá-las nessa melhor compreensão, para que de fato consiga um ambiente mais saudável, com mais saúde e com mais eficiência, não é verdade? E quando nós falamos sobre essa função da rede escolar, das merendeiras, das cozinheiras, nós precisamos de fato entender se existem algumas demandas. E para nós, o que seria essa demanda? Existem alguns problemas, algumas situações que precisam de um maior esclarecimento, de uma maior compreensão. Então eu vou trazer para você, ao longo de tudo que eu for abordar, algumas situações que podem sim representar alguma rotina de vocês ao longo do dia a dia. Então tudo que eu falo hoje é baseado em alguns artigos que eu vou deixar disponíveis aí para vocês abaixo aqui do meu vídeo. Vamos lá? Demanda das cozinheiras e merendeiras. Eu diria que a falta de racionalização da distribuição de tarefas entre as merendeiras, o tempo curto disponível para executar, preparar, distribuir as refeições ao longo do dia, exigindo que as tarefas sejam sempre realizadas com uma pressão temporal. Vocês identificaram alguns fatores que coincidem com o dia a dia de vocês? Então, isso é comum na maior parte de todas vocês, porque é um segmento que realmente exige muitos procedimentos, muitas normas, o tempo, o horário de servir. Então, isso realmente faz com que algumas características de trabalho sejam padronizadas em todos os ramos de atividade. É claro que cada rede escolar, cada município tem sim as suas particularidades, mas eu trago sempre um modo geral do que acontece aí em vários cenários do mesmo segmento. E quando nós estamos observando esse processo de execução das tarefas e atividades da função da merendeira, nós precisamos levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, existem metas no seu trabalho, e eu deixo aqui registrado possivelmente duas metas que geralmente vocês precisam lidar no dia a dia, que seria a primeira, meta nutricional. Então a gestora, o profissional da nutrição, geralmente está nessa linha de frente no planejamento das nutrições de todas as refeições que são disponibilizadas à rede escolar, não é verdade? E quando elas elaboram esses cardápios ao longo da semana, é levado em consideração todo um valor nutricional para suprir as necessidades de todos os alunos, concordam comigo? Só que quando você aumenta o leque de possibilidades do valor nutricional, nós estamos falando também de algumas situações onde refeições precisam ser mais elaboradas. E quando você tem essa questão das refeições mais elaboradas, o que vem por detrás disso? O aumento no número de procedimentos, o aumento do tempo gasto para a execução daquela tarefa, daquele preparo daquela refeição. Aumenta o que? Também a exigência de alguns movimentos. E quando eu falo em movimentos, eu falo de postura, repetitividade, uso de força. Não é verdade? Tem outro item muito importante que eu considero como uma meta, que possivelmente pode haver aí na sua rotina do dia a dia, é a questão das metas higiênicas. O que seria isso? A manipulação dos alimentos. Então, vem cercada de normas e procedimentos de segurança, da vigilância sanitária, e eu vou dar um exemplo prático aí para vocês. As tarefas específicas de clorar verduras, frutas, canecas, pratos, colheres. E o que traz por detrás disso? Um aumento do volume de serviços a serem executados no dia a dia, ao longo da semana.
e que, por muitas vezes, o trabalho prescrito, que é aquele procedimento padrão a todas as merendeiras, não estão sendo analisadas essas subtarefas. E isso, para nós, na ergonomia, é muito importante. Então, você quer dizer que um trabalho não precisa exigir metas, procedimentos? Não, nós precisamos compreender todas as relações de trabalho, todas as metas, todos os procedimentos. Eu acredito que é muito importante, porque realmente deixa o trabalho, a atividade mais padronizada. E tudo que é mais padronizado segue um fluxo de trabalho mais assertivo. Porém, na compreensão de todas essas metas e procedimentos, pode haver algumas falhas que, ajustadas aos profissionais, com o envolvimento das equipes multidisciplinares, interdisciplinar, a gente consiga, assim, de fato, ajustar algumas situações visando a prevenção e alguns outros benefícios. Ficou claro para vocês? Vamos dando seguimento. Então, essa compreensão de metas fazem com que justifiquem essa pressão temporal, inúmeras tarefas sendo realizadas em um curto espaço de tempo, certo? Então, isso gera possivelmente alguns problemas, e é nessas questões de problemas, de desconfortos, que entra a ergonomia na visão de: existe alguma solução de melhoria? Será que nós podemos ajudar de fato a melhoria daquele trabalho? Então vamos lá. Eu vou citar alguns possíveis problemas que vocês podem sim identificar na relação de trabalho de vocês. Na rede pública, isso é algo muito comum e eu já tive prática em algum segmento específico, e eu posso falar para vocês que é a questão da falta de investimento na infraestrutura das cozinhas. Isso pode prejudicar e criar problemas nessa relação das abordagens das atividades executadas. A falta do incremento do efetivo, que nada mais é do que a mão de obra, dependendo do concurso público, né? Então, de fato, isso pode prejudicar não só o setor das merendeiras, das cozinheiras, mas também de outras tantas funções que estão inseridas aí na rede pública. A baixa comunicação entre os trabalhadores com a chefia, com a gestão. Esse tipo de alteração pode prejudicar porque gera constrangimento, pode gerar ressentimento entre os trabalhadores, que no caso são as merendeiras, as cozinheiras. Por quê? Porque quando você não compartilha as suas dificuldades, quando não há possibilidade dessa troca entre os trabalhadores e a alta gestão, a quem toma a decisão, isso deixa o ambiente mais carregado e de difícil troca de informação, troca de experiência, troca de ajudas, e isso desfavorece o trabalho de equipe. Então, a própria exposição a várias exigências de movimentos e posturas, que é o decorrente das tarefas que são realizadas ao longo do dia, e quando geralmente o trabalho segue de um fluxo normal, mas acontece alguma variabilidade ali que impacta algumas tarefas, onde às vezes o tempo passa a ser mais apertado. Isso faz com que movimentos, posturas, repetição dos movimentos sejam aí exigidos de maior intensidade. Dificuldades na organização de tarefas versus o cardápio do dia. Então, geralmente, quando há esses procedimentos, esse planejamento de cada dia na semana, há um tipo de refeição, pode haver algumas variabilidades que impactam aí no fluxo de trabalho. Eu vou dar alguns exemplos. O controle burocrático mensal. Será que é feito pela merendeira, pela nutricionista? Ou se tem algum outro profissional especializado nessa questão? A preparação do tempero semanal, por exemplo. A limpeza mais específica. Vou dar o exemplo. Um determinado dia da semana é feito a limpeza da geladeira, do freezer, um serviço mais especializado. Será que isso vem impactar as demais tarefas que precisam seguir um fluxo?
O recebimento de alimentos, imagina se esse recebimento de alimentos, onde você precisa conferir a mercadoria e ao mesmo tempo o motorista daquele transporte, ele tem que atender outras escolas e o tempo fica muito curto, né? Necessitando de que você, de repente, está numa tarefa de servir os alunos e aí prejudica todo um sistema de trabalho. Então, a ergonomia, ela serve de fato para entender essas dificuldades, esses possíveis problemas e ajustar em soluções de melhorias. Então, baseado a esses problemas, nós podemos chegar de fato a alguns diagnósticos. Será que aquele setor tem algumas dificuldades? São dificuldades simples, de baixo investimento? Ou será que envolve situações mais complexas, envolve outros profissionais? Então, nós estamos lá realmente para ajustar essas questões. E muitas dessas questões são simples e através de um treinamento, de uma orientação, isso já pode ser levado em consideração nesse processo de mudança e implementações. Então é através do diagnóstico que nós conseguimos sim levar o conhecimento, sinalizar os perigos daquele ambiente. E alguns dos diagnósticos, alguns dos perigos que realmente pode dificultar esse processo de trabalho são espaço de trabalho. Então, as cozinheiras e merendeiras precisam muito de uma superfície de trabalho. É pia, é bancada, é mesa, todas essas superfícies de trabalho. Você tem um espaço adequado para executar a tua tarefa? Ou de repente, em determinadas tarefas, há um acúmulo de objetos ali e isso dificulta esse processo de execução da tarefa? E isso é muito importante. A altura está ajustável? A questão do volume das tarefas, principalmente no início da jornada. Então, geralmente, no início da jornada, existem uma série de procedimentos a serem feitos e que no meio da jornada, no final, tudo é mais tranquilo. Como que tá essa divisão de tarefas ao longo do período que você trabalha? Isso é muito importante e desfavorece ou favorece a compreensão do seu trabalho. O manuseio de ferramentas, e quando eu falo ferramentas, é tudo aquilo que você pega, que você manuseia, que você leva, traz, puxa, empurra, pega, transporta, que são as panelas, caldeirões ou demais instrumentos, utensílios aí pesados ou de grandes volumes, que muitas vezes dificultam esse processo de execução de tarefas e gerando esforço, uso de força e muitas vezes de forma desnecessária por falta de pequenos ajustes. Posturas desconfortáveis, então se você trabalha sobre bancada, sobre uma superfície de trabalho onde a altura não é compatível à sua altura, será que é possível fazer algum ajuste? O ideal no trabalho em pé, onde você executa tarefas de forma mais estática, ou seja, sem se movimentar, né? De repente, será que é possível alternar para a posição sentada? Qual a altura dessa bancada, dessa superfície, quando você está em pé? O ideal seria, principalmente para trabalhos de precisão, na linha dos cotovelos, né? Ou próximo disso. Então, isso daí pode sim estar desfavorecendo a tua postura e gerando uma dor, um desconforto aí em alguma parte do teu corpo. Restrições no trabalho. Então, se você tem algumas colegas de trabalho com restrições por acompanhamento médico, isso acaba dificultando nessa compreensão desse raciocínio de divisão de tarefas. Então é importante ajustar algumas tarefas visando prevenção para que essas questões de restrições não impactam todo aquele fluxo de trabalho. A existência do calor, né, o uso do vapor, existe a questão da panela de pressão, como que tá essa questão da segurança do trabalho? Isso daí também é um fator muito importante e que pode sim impactar aí na rotina de trabalho de vocês. A comunicação é ineficiente, conforme eu já falei anteriormente, é muito bom, é muito importante esse relacionamento interpessoal entre as colegas de trabalho. A repetitividade, a atenção, então aquele preparo do alimento onde é necessário cortar, descascar, picar, agrupar, isso é tudo feito manualmente? Será que existe alguma solução de melhoria
para reduzir esses esforços, iluminação prejudicada, então de repente eu preciso de um ambiente mais iluminado, ou eu tenho um reflexo de iluminação externa, né, uma janela que dificulta a execução da minha tarefa, então isso precisa ser ajustado também, é motivo de possíveis diagnósticos que necessitam de algumas intervenções. A questão do ruído, existem materiais, ferramentas de trabalho, tecnologia, onde é necessário fazer alguma manutenção e a falta dessa manutenção causa um ruído que acaba atrapalhando essa rotina de trabalho, gerando desconforto. Então, para nós, a ergonomia, o desconforto já é uma questão que precisa ser ajustada se você visa um trabalho eficiente, um trabalho produtivo e com conforto e segurança. Para ir finalizando tudo isso que eu falei com vocês, eu acredito que em muitas situações vocês lembraram, sim, de algumas coisas que passam no dia a dia, né? Eu vou deixar algumas recomendações e parte dessas recomendações podem ser feitas por vocês de forma individual e também a autogestão, a quem toma decisão, a quem pode realmente mudar algumas situações, favorecer um cenário mais produtivo e eficiente, pensando sim na ergonomia, que nada mais é do que a saúde, o conforto, a segurança, a eficiência do ambiente de trabalho. Por exemplo, eu diria com recomendações padronizadas, né? Se eu dei uma opção e isso não se enquadra à sua rotina, aguarda a próxima opção, porque pode ser que ela seja interessante para você. Melhorar a disposição de área de trabalho. Eu não falei sobre superfície de trabalho, bancadas, pias, mesas, né, onde são executadas algumas tarefas, principalmente as de precisão. Reduzir áreas de alcance. Então, tudo aquilo que você utiliza a todo momento, considerar as áreas de alcance. Quais são as áreas de alcance favoráveis a você? Aqui você mantém uma postura confortável. Então, tudo aquilo que você consegue alcançar sem trazer o seu corpo para frente, para o lado, sem ter que agachar, é mais favorável para a sua coluna, né? Então, pensa sempre numa postura ereta e o quanto eu faço de esforço para alcançar um objeto, né? Eu diria um limite máximo aí de 65 centímetros, né? Deixar tudo aquilo que você usa com muita frequência, até nas situações específicas de tarefas, onde eu estou cortando um alimento e eu preciso pegar os legumes, deixar mais próximo, né? Então, muitas situações, às vezes, os legumes estão em outra plataforma, em outra superfície, toda hora tem que haver esse deslocamento, esse desvio postural para aproximar esses produtos. Então, ter essa organização de planejamento no que você vai utilizar naquele momento e deixar sempre mais próximo a você, isso pode ser uma medida simples que vai facilitar os seus processos de tarefas. Envolver, aí já vai para a autogestão, para quem toma decisões, sempre envolver os trabalhadores nas ações de melhoria. Tanto de designer, vai haver uma reforma na cozinha, vai ter algum planejamento em relação a melhorias do arranjo físico, envolva as merendeiras, as cozinheiras, para que elas dêem a opinião delas e isso seja levado em consideração. Porque a experiência do trabalhador naquele ambiente, ele conta muito no processo de assertividade, de validação, de melhorias, né? Visando sempre a prevenção daquilo que eu falei lá atrás, as lerdortes, situações estressantes, desconfortáveis no ambiente de trabalho. Então, é o que a gente fala sempre, uma comunicação, um envolvimento participativo de todas as áreas. A questão de proporcionar momentos de discussão, de troca de experiências. Nesse momento de capacitação, onde nós sabemos que todo ano tem esse processo de capacitação, incluir treinamentos, orientações voltados à saúde do trabalhador e que dê oportunidade para que seja compartilhado algumas dificuldades e que elas mesmas possam dar algumas opções de melhorias. Isso, de fato, ser ajustados com os profissionais competentes que estão envolvidos na ação. Isso é muito importante e gera uma situação de motivação do ambiente de trabalho.
As questões de uso do carrinho auxiliar é muito importante em tarefas onde é necessário fazer a pega, o transporte e descarga de materiais, principalmente materiais pesados. Então, esse manuseio de carga, se você conseguir substituir esse transporte de cargas manual pelo uso do carrinho e promover e dar as condições necessárias para que esse carrinho se locomova no local, né? Tendo um piso nivelado, onde há obstáculos, inserção de rampas. Isso é muito importante e facilita muito essa redução de riscos relacionados à força, tá? Esforço físico. A inserção de ducha móvel. Então, se você tem uma situação onde o manuseio de panelas, de utensílios de grande volume ou de grande peso na hora da higienização causa realmente situações que pode gerar desconforto. De repente, se você tem um processo, se você não tem a questão da ducha móvel, inserir para que facilite a execução da tarefa é muito importante. A inserção de cabos, nas panelas onde não tem aquela devida proteção contra queimadura, usa luva térmica em situações de cozimento, onde a área onde tem vapor, como que tá a questão da segurança do trabalho nesses ambientes que precisam sim ser fiscalizados e dadas orientações. A questão do uso de instrumentos de trabalho, que também podemos chamar de ferramentas. O uso da faca, por exemplo, é muito importante nesse processo de corte, né? Então, se você tem uma lâmina bem afiada, o esforço que você faz para executar essa tarefa de corte é muito mais tranquilo se considerarmos uma lâmina prejudicada, necessitando de troca, de manutenção, que gera muito esforço, gera mais movimentos para realizar o corte. Então, esse ajuste, esse controle de lâminas das facas em si e demais utensílios é muito importante para tornar mais eficiente e gastar menos tempo, né? Porque o tempo é precioso. Então, se considerarmos essas ferramentas sempre em bom estado de conservação, facilita muitos processos de execuções de tarefas. O trabalho em pé, conforme eu falei, aquele trabalho onde você se desloca muito, ele torna-se por vezes impossível de você adaptar à posição sentada, mas se você está naquela tarefa de precisão, onde você fica ali um tempo parado de postura estática, tem como adaptar na posição sentada, ajustar a altura para uma postura mais confortável, levar em consideração essa alternância. Porque, por exemplo, se você tem 10 a 15 tarefas a realizar em um único dia, será que você consegue, é um item importante, revezar atividades onde é feito em pé e sentado, e isso de fato contribui para essa alternância e redução das exigências de postura, que com certeza vai refletir no seu conforto, na sua produtividade, a ausência de dor, não é verdade? Substituição de ações de movimentos manuais pelo uso da tecnologia. Então, se aquelas tarefas que vocês observam que se gasta muito tempo e de fato não agregam muito valor, justamente pelo esforço vinculado ao tempo gasto, será que não é hora de usar a tecnologia a favor? Então, vou dar o exemplo de cortes manuais, pelo uso do processador. Nós sabemos que às vezes a tecnologia ela ajuda de um lado, mas acaba prejudicando outras tarefas, né? Como a inserção de limpeza no processador, enfim. Então, isso precisa ser bem ajustado de acordo com cada situação de trabalho. Então, é por isso que, de fato, nós não podemos usar a ergonomia de forma padronizada para todos, porque cada rede escolar, cada cozinha reage de uma forma, isso precisa ser observado de forma individual. A questão da vestimenta é importante, é compatível, existe algum procedimento em questões de vestimenta? Vai ser utilizado um uniforme novo. Leva em consideração a opinião, faz o teste ao invés de comprar para todas as merendeiras, compra alguns modelos, fazem um teste, validem com elas a opção mais confortável, que realmente
traga conforto e eficiência, que ajude de fato nesse processo de trabalho, é muito importante. Substituição dos utensílios pesados por utensílios mais leves, isso vai favorecer sim essa questão do esforço, da força, da repetitividade. E ambientes seguros, saudáveis e eficientes, eles dependem de duas coisas que são basicamente importantes e que você pode fazer de forma individual, que vai refletir aí no seu coletivo, que é a questão do trabalho de equipe e a boa comunicação. Nós sabemos que há sim as dificuldades quando nós falamos em trabalho em equipe, em ambientes onde existem várias pessoas atuando, né, de forma individual e coletiva, enfim. Isso é um desafio para todos os segmentos, para todas as profissões de modo geral. Mas é importante que cada um faça a sua parte no processo, que sejam respeitadas as questões das funções, dos cargos e que você, trabalhador, merendeira, cozinheira, execute o seu papel na melhor forma possível, porque essa postura, esse comportamento vai favorecer todo um ambiente mais harmonioso. E o trabalho em equipe e a boa comunicação, ela traz por detrás alguns reflexos que vocês podem estar fazendo nas questões de condutas, ações e comportamento, que é, por exemplo, ambiente com clareza nas ações, na divisão de tarefas, como é dividida essa tarefa, né? É realizado pelo gestor, quem toma as decisões, a oportunidade de envolvimento dos trabalhadores. É sempre importante que cada trabalhador reconheça as suas qualidades e as qualidades do seu colega. Nós sabemos que tem determinadas tarefas que são mais fáceis por determinados colaboradores. Isso é identificado na rotina do trabalho. Então, de repente, aceite que aquele colega ele tem mais habilidade, ele tem uma expertise maior para executar aquela tarefa e que realmente saber reconhecer a sua importância e a importância do outro favorece com que o ambiente de trabalho se torne realmente mais saudável, mais produtivo. Tá? A organização e participação de todos em todos os processos e ações dentro de uma cozinha. Focar sempre na solução. Aconteceu um problema? Não foque no problema, e sim na solução. Porque geralmente é um tempo gasto desnecessário, querendo achar o culpado. Então, assim, sempre focar na solução e seja um facilitador do trabalho. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, a importância de você ser um facilitador do trabalho, tá? Que aí você cumpre de fato o seu papel diante daquela organização que você se encontra. A disposição em aprender, então é sempre, se você é muito experiente em determinadas tarefas e surge a oportunidade de algo novo, tenha sempre esse perfil de disposição em sempre aprender. Isso favorece com que o ambiente seja mais engajado, motivado e que ações assertivas venham acontecendo ao longo do tempo. É muito importante que nós, de forma individual e também em grupo, façamos coisas que promovam a nossa saúde. E quando nós falamos em saúde, nós estamos falando em saúde física, mental, espiritual. Hoje, nós estamos vivendo em processos muito delicados, né? As crises, a questão da pandemia. Então, são várias situações que vão envolvendo essa relação do emocional com o trabalho, porque nós não conseguimos dividir, né? Eu aqui no trabalho eu sou uma pessoa, fora do trabalho eu sou outra, aqui dentro do trabalho eu não tenho sentimentos. Então, assim, não existe essas divisões. O mais importante é você ter, sim, uma postura de flexibilidade, de abertura, de querer ajudar o próximo, porque essas ações favorecem todo um cenário. E quando eu falo de saúde, muitas vezes eu encontro colaboradores com dor, mas você vê que os hábitos de vida, a rotina, o estilo de vida não contribui. E muitas vezes
são cobradas situações no trabalho, mas que no trabalho nós ficamos uma parte do dia e o outro restante do dia, as 24 horas, né? 8 horas estamos na empresa, mais ou menos essa rotina, dependendo da função. O que nós estamos fazendo nas horas vagas? Quais são as distribuições de tarefas? Eu tenho me cuidado, eu tenho praticado a atividade física de forma regular, visando na prevenção de dores, de desconforto, de melhora da flexibilidade, melhora da força muscular. Nós sabemos que a partir dos 30 anos há notoriamente uma perda da massa magra, que são os músculos que favorecem a nossa qualidade de vida, a nossa vida independente. Nós precisamos fazer algumas manutenções e atividade física de forma regular é um dos recursos mais assertivos para a prevenção de doenças, infarto, AVC, ou seja, inúmeras doenças têm esse vínculo direto com atividade física de forma frequente. Ah, mas eu tenho um ambiente onde é tudo muito corrido e quando eu chego em casa eu não tenho disposição. Então, pense em algumas alternativas onde você escolha uma atividade física que causa um relaxamento, né? De repente, uma modalidade na piscina, um pilates, algo que realmente promova esse distensionamento, esse relaxamento e que de fato vai contribuir para a melhora da sua mobilidade, não é verdade? A questão do descanso, quanto você tem descansado, isso é muito importante, reflete na sua saúde. A questão de dormir bem, o sono reparador, quantas horas você dorme por dia, né? Não necessariamente é o tanto de horas que é o mais importante, mas o quanto realmente você descansa. Você tem acordado descansado, você tem acordado cansado, com muita vontade de dormir, então procurar ajuda médica para estar investigando o que você pode ser feito para melhorar a qualidade do seu sono, a nutricionista para ajustar a questão da alimentação, porque uma boa alimentação ela vai refletir sim na sua saúde física, mental e vai promover com que você seja sempre uma pessoa ativa e com menos dor e menos aspectos que envolvam a obesidade, por exemplo, o sedentarismo, a má alimentação. São predisposições a várias doenças e nós ajustando a questão da atividade física regular, o descanso, o dormir bem, ter o sono reparador, se alimentar bem, você já está fazendo uma parte muito importante para a sua vida, que é o autocuidado, é o que eu sempre falo, sempre que tem oportunidade, que isso é algo que você pode fazer para você, promover o autocuidado da sua vida, da sua rotina, dos seus hábitos, e aí você vendo o lado bom de autocuidado, você vai passando para um amigo, para o familiar, e isso vai contagiando pessoas, e pessoas ativas, pessoas sem dor, pessoas sem desconforto, pessoas que têm a sua autonomia, a sua mobilidade, a sua independência através de medidas preventivas, garantem sim um ambiente mais saudável. E é isso que eu desejo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas, compreensão do quanto a função de cozinheira e merendeira é importante para todos nós. É uma profissão que vem regada aí de muito valor, né? Porque o alimento é algo básico para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência. E vocês, a todos os profissionais que estão vinculados a esses recursos de alimentos fornecidos nas escolas públicas, tem sim algo muito especial. Isso precisa ser sim reconhecido e valorizado. Então eu espero que vocês tenham gostado e até mais!